Eu posso dizer assim, ó, eu posso dizer que quando Jesus morreu, ou ao morrer, Jesus fez muito, muito mais. Ele não apenas nos comprou, amém? Nos livrou do pecado. Eu vou ler aqui uns textos com você, que eu acho sempre bom lembrar. Deveria estar claro para nós, né? Por exemplo, quando Jesus morreu, ele abriu. Por que ele abriu? Por que ele nos abriu? Um caminho. Ou o caminho, se você preferir. A presença do Pai. Franco, como é isso? Não sei te dizer, mas ele rasgou o véu do tabernáculo na sua morte. Você lembra lá? Do templo, né, na verdade? O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu que mantinha a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, lembra? E Hebreus 10, 19, 22 vai dizer, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Eu tenho também uma lição de novo convertido aqui, vou te contar, para não esquecer para a vida inteira, né? Eu tinha passado o dia inteiro com o Fonseca, uma semana de muito evangelismo, mas a gente foi para um bairro chamado Madureira. Madureira é um lugar que ferve gente, Rio de Janeiro. Ferve. Ainda é assim, né? Ainda ferve pessoas. E nós fomos para Madureira cedo, acho que era um dia de folga, no quartel, e nós fomos cedo só para evangelizar. Só para evangelizar, agudunhar pessoas, falar, entregar folheto. E nós passamos o dia inteiro fazendo isso. O dia inteiro falando de Jesus. O dia inteiro. E cheguei em casa à noite, cansado, e cansado até, tu vê, o cara é militar, fica em pé, fazendo formatura, com uma arma pesada, coisa e tal. O cara descansa no sol, coisa e tal. Mas nós ficamos em pé o dia inteiro. Não era uma formatura, era indo ali, outro aqui, puxando um aqui, puxando outro ali, coisa e tal. Acho que a gente fez um lanche, nem sei o que a gente fez. E às vezes jejuava também. Então era assim o dia inteiro. Mas eu cheguei em casa assim, hoje, olha, eu pensei exatamente assim, hoje Deus vai me ouvir. Foi uma experiência maravilhosa, irmãos, porque eu cheguei no meu quarto para orar e o céu fechou de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que eu achei que Deus tinha me sepultado. Sabe aquela maldição de Deuteronômio que diz que o céu vai se tornar céu de bronze? O ferro, o chão é ferro, o céu é bronze. Está blindado. Eu fiquei assim num tempo assim de muita secura. A porta se fechou para mim. E eu sem entender absolutamente nada. Porque eu achava que ia ser o meu melhor dia de oração aquele. Porque eu trabalhei muito. Tem muita necessidade de aprovação. Eu conversava isso com o Fabiano ainda há pouco. Foi criado assim, né? Necessita ser aprovado, né? E aí, se você trabalha, faz tudo direitinho, tu acha que vai levar um 10, tapinha nas costas, entra, tal. Puxa, fiz tudo direitinho. Mas não funciona assim com Deus, com o nosso Pai. E aí, quando eu estou desesperado, já sem saber o que fazer, Deus se compadeceu de mim e me trouxe à memória esse texto de Hebreus. E ele falou assim, olha, nunca mais você se apresenta aqui dessa forma. Porque só há uma forma de você entrar, é pelo sangue. Só essa forma. Só pelo sangue de Jesus você tem acesso. Nenhuma obra tua, nenhum trabalho, por mais ardente que seja, vai te dar acesso. Você tem acesso pelo sangue. Isso valeu
na minha vida, por quê? Porque também não me inibia quando eu pecava. Porque tem gente que é tão orgulhoso e tão carnal, é o meu caso, né, que em algum momento coloca tanto a obra na frente do sangue, que ele quer ser aprovado quando faz tudo certo, mas ele também se vê muito reprovado quando faz tudo errado, como se dependesse dele entrar no lugar santíssimo. Nós não entramos porque somos bons ou porque somos maus. Só você lembrar a tua experiência de novo convertido. Quem era você quando você nasceu de novo? Que história você tinha? Que obra você tinha feito quando você nasceu de novo? Que obra você tinha feito? Nenhuma. E Deus te acolheu, te recebeu, te deu acesso pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver com obra. E quando você entende isso, você é livre para falar com Deus tanto quando está tudo bem, quanto está tudo ruim também. Você pode chegar até com vergonha, pedindo pinico, perdão, faz o que tu quiser. Mas entra pelo sangue. O assunto não é você. Você não entra porque você é bom. E tem aquela parábola também lá que Jesus conta do fariseu e do publicano, lembra? Que o fariseu batia no peito, dava graças a Deus, se achava o cara. E ainda agradecia a Deus porque não era miserável igual aquele publicano. Se comparava com o outro, se achava muito bom. Jesus falou que desceu para casa na condenação, na culpa ainda. E sabe como é que começa essa parábola? Depois tu pode dar um confere. Então, Jesus contou uma parábola para aqueles que confiavam nas suas obras. Confiavam. Que confiavam nas suas obras, suas boas obras. Aí ele fala de dízimo, fala de oração, fala de jejum, confiavam nas boas obras dele. E eram boas obras mesmo. Jesus não disse que não eram boas obras. Só que eles achavam que aquelas boas obras iam o quê? Justificá-los. Jesus não disse, olha, você passou o dia inteiro hoje, foi horrível o que você fez. Jesus não tinha nada a ver, foi bom. Mas não é aquilo que dá acesso. Ninguém é justificado pelo bem que faz. E ninguém é excluído também da presença de Deus pelo mal que fez, porque o sangue cobre tudo, pô. Se você entrar pelo sangue, não tem bom nem mal, é o sangue sempre. Amém? Sempre é o sangue. Isso vale uma lição. Isso vale uma lição importante, tá, amados? É para a vida. Se você guardar, você vai sempre desfrutar da presença do Senhor. Porque você sabe que não depende de você. Se acertou, se errou, entra. Amém? Se acerta com o Pai lá dentro. Lá. Entra pelo caminho novo, pelo sangue. Quando Jesus morreu, ele fez uma outra coisa espetacular. Ele derrubou o muro que nos separava. Que separava gentios e judeus, que separava os homens. E ele fez um só povo para Deus. Eu queria também te recomendar uma outra mensagem. Essa mensagem foi para pastores e líderes lá no sítio. Eu acho que o título é Um Só Povo. Se depois o Yuri quiser pegar e botar no grupo. Um só povo. Rapaz, tá bem editado, está cortado. O irmão nem colocou tudo que eu falei ali, mas o pouco que está ali eu acho que já é suficiente. Sabe? Um só povo. E pode até emendar com outro assunto que eu tratei também com pastores e líderes. Um tema chamado, que eu dei um título assim, o teste do deixa-me. O teste do deixa-me. São duas mensagens para pastores falando sobre relacionamento, unidade, sobre a importância de sermos um. Somos um só povo, o outro é o teste do deixa-me. Acho que o título é esse, o teste do deixa-me, é bem isso aí mesmo. É encontro de pastores e líderes, Rio de Janeiro, dessa Semana Santa, no ano passado, queria recomendar também. Vamos ler o texto de Efésios 2, 14 e 16? Porque Cristo é nossa paz. Amém? Diga assim comigo assim. Diga assim comigo assim. Por Jesus, diz assim, por causa de Jesus, diga, tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus? É pelo sangue de Jesus. Agora você diz assim, por causa de Jesus, tenho a paz de Deus. Ó, por causa de Jesus eu tenho paz com Deus,
Mas por causa de Jesus eu tenho a paz de Deus também. Agora fala assim, por causa de Jesus, tenho paz com meus irmãos. Porque assim, a paz que eu tenho com Deus, ela está em mim. Eu preciso triunfar sobre a ansiedade e viver na paz de Jesus, que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração. Principalmente quando eu oro, suplico e agradeço a Deus. Paulo diz que a resposta a essa oração é a paz que excede todo entendimento. A paz que eu tenho com Deus está em mim. Mas não só precisa estar em mim, precisa estar entre nós. Porque Cristo também é a nossa paz. Ele vai dizer, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Ou seja, ele pegou as etnias, as nações, e uniu em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Raça eleita, diz uma versão de Hebreus, não lembra? Pedro também fala isso, Pedro que fala, raça eleita. Assim, ele os reconciliou com Deus, também, vim com a paz com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, por meio da sua morte, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, outra coisa tremenda que Jesus fez por meio da sua morte, né? Por sua morte, foi nos fazer um. Ele nos tornou um só povo. Como cantou meu irmão Leandrão, um só pão, um só corpo. Um só corpo. Um só pão, inclusive, porque Coríntios Paulo vai dizer, embora sendo muitos, somos um só pão. Ou seja, quando eu como o pão, eu como de você, você come de mim. Somos um só pão. Eu nunca vi ninguém cuspir a hóstia, cuspir o pão da ceia, porque tinha problema com algum irmão. É por isso que é impossível participar da ceia do Senhor com inimizade. Onde há inimizade, disse Paulo lá em 1 Coríntios 11, há fraqueza, há doença, há morte. Você comer da ceia de forma indigna, você colhe condenação para si mesmo. E a maneira indigna é essa, é você rejeitar irmãos, magoado, ressentido, só qual a desculpa que você tem para rejeitar e ao mesmo tempo comer o pão da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem que reconciliar primeiro, disse Jesus. Jesus falou isso já há muito tempo, lá em Mateus 5. Que ao colocar a tua oferta, você lembrou que teu irmão tem algo contra você, você reconcilia-te primeiro. Por quê? Porque o teu irmão vem antes do teu culto. O teu irmão, para Deus, ele vem antes do teu culto. Na verdade, o teu irmão é a maior oferta que você vai dar. É a maior oferta, porque o cara está querendo colocar a oferta dele lá no altar. E o Senhor vai dizer assim, não, reconcilia-te primeiro. Claro que para ele lá, ele tem que ir morrendo. Ninguém vai lá, oh, que bom, puxa, Laís me magoou, mas eu vou lá falar com ela. Ninguém vai assim, o cara vai gemendo, morrendo. Ele vai cheio de razão, ele vai explicando, não, mas ela sei que ela está magoada, mas sem razão. Né? Na verdade, o caso é o contrário. Ela está magoada, mas eu não fiz nada contra ela, é uma soberba, é uma sei o quê. Aí vai se justificando para não ir. Vai explicando para não ir. Quer chegar lá e ter razão, discutir, bater boca. Quem reconcilia não tem razão. Quem quer de verdade reconciliar a amizade não tem razão. Você chega sem razão. Você baixa as armas e acabou. Por quê? Porque a comunhão vem antes. Ah, mas eu tenho que pastorear esse irmão. Vai pastorear quem? O cara não quer nem te ver, pô. Como é que tu vai pastorear alguém que nem te engole mais, não está nem te aguentando? Está se achando ferido por você. Ferido por você, justa ou injustamente, não sei se foi sem querer, se tu pisou no pé sem querer, mas a pessoa está se achando ferida contigo, pô. O que tu vai fazer? Vai chegar lá e querer mostrar a verdade para ela?
Não vai rolar. Você tem que chegar lá humilhado e dizer assim, irmão, eu preciso de você. Você é muito importante para mim. Eu preciso de você. Eu não tenho como seguir adiante sem você. Pô. E reconciliar humildemente. Primeiro reconcilia. Depois vai lá e entrega a tua oferta. Depois você anda no que tem que andar. No que tem que fazer. Amém? Aquele espírito que a gente tem assim de, não sei o quê, eu estou com a razão. Isso aí desmonta na reconciliação. Toda reconciliação. Toda. Quando alguém está magoado contigo por alguma razão e você entende o mandamento do Senhor, a primeira oferta é você. Antes de entregar a tua oferta, você se entrega como oferta. Você morre primeiro, vai lá, reconcilia com o teu irmão humildemente, entendeu? Mesmo não enxergando, mesmo não vendo, se humilha, se reconcilia, depois vai lá e entrega a tua oferta. Deus vai dar uma oportunidade para a verdade triunfar sobre tudo. Mas, no primeiro momento, Deus não quer que você discuta quem tem razão. Deus quer que você ganhe o coração do teu irmão. É isso que Ele espera que seja feito. Amém? Para de ser justiceiro. Isso não é justo! Larga de ser justiceiro, se humilha e ganha o coração do teu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Você diz amém ou não? E Ele diz que a gente tem que ter paz com os irmãos. Então a gente se humilha e vai buscar. Amém? Você diz amém ou não? Amém. Nós temos uma grande família. Você diz amém ou não? Amém. Você consegue imaginar essa grande família? Não dá. Ou dá? Eu não sei. Eu fico pensando assim, meu Deus, quantos dessa grande família eu nunca vi, nunca conheci, que está lá na glória agora. Tem gente lá na glória que te conhece e que você não conhece essa pessoa. Paulo diz isso lá em Hebreus 12. Tendo em vista essa tão grande nuvem de testemunhas, por que ele está falando em Hebreus 12? Ele cita os heróis da fé no capítulo 11 e embarca o capítulo 12 dizendo, tendo em vista essa grande nuvem. Então eles estão assistindo, eles estão testemunhando alguma coisa. Eles estão vendo. Aí você chega lá, imagina que você tem na tua linhagem aí um tataravô cristão. E ele está vendo a raiz dele, ele está vendo a descendência dele se espalhando, de repente ele encontra, aqui deu fruto, isso aqui é crente, sei lá como é que ele assiste. Mas ele, segundo o autor da carta aos Hebreus, que ora eu penso que é Paulo, ora eu acho que é Apolo, estou nessa dúvida ainda. E ele diz que tem uma grande dúvida de testemunho. Então, será que quando você chegar lá na glória, não vai ter um monte de gente correndo para te abraçar, como diz a música do Asaf, mas também gente que você não conhece, que você diz assim, mas quem é você? E ele diz, não, mas eu torço por você já há muito tempo. Muito tempo que eu estou aqui, ó, só assistindo tua carreira, tua corrida. Só assistindo tua corrida, esperando você terminar a carreira para você receber aqui do Senhor. Sei lá, não dá para entender essa grande família, não. Amém? Você pode dizer amém ou não? Amém. Nós alcançamos coisas maravilhosas na morte de Jesus. Esse é o fato. Mas a grande notícia do Evangelho é Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Se ele tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, não teria conquista nenhuma. Tudo que ele conquistou na morte se materializa na sua ressurreição. Por quê? Porque a primeira grande verdade é a seguinte, ao ressuscitar, aí a gente tem uma grande verdade diante de nós, que é, ele era justo realmente, ele era santo realmente. Porque a lei que imperava até Jesus, impera, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando Jesus morre, por que ele ressuscita? Porque ele é sem defeito, ele não podia ter morrido. A morte não tem poder, não tem legalidade para abraçar Jesus. Mas ela abraçou Jesus por causa dos nossos pecados. Ele se vestiu de serpente por causa dos nossos pecados. Mas, eu gosto da ideia da serpente, porque ele se comparou à serpente, né? A semelhança da serpente, quando foi levantada no deserto, eu também, quando for
lá, levantado, eu atrairei todos a mim. Eu guardo a ideia da serpente, eu sempre tenho uma ideia na minha cabeça quando eu quero explicar como Jesus matou, destruiu a morte, o pecado na sua morte. Que para mim era assim, era como se uma grande serpente, uma jiboia, tivesse engolido Jesus. A jiboia dos nossos pecados, das nossas mazelas, da nossa natureza carnal. Engoliu Jesus. Engoliu ele. E porque engoliu, e ele estava na cruz, o punhal da morte cravou ele. A lança foi... Já estava pendurado numa cruz, torturado, a lança foi lá e cravou e matou ele. E Jesus desce. Mas junto com ele desce a jiboia também, porque ao matar Jesus, matou a jiboia também. Só que a morte não pôde detê-lo. Então, aquele que desceu com a jiboia agarrado nele, ele se levantou e a jiboia ficou. A jiboia ficou. É por isso que, ao morrer, ele levou a nossa natureza pecaminosa. O nosso pecado foi desse jeito. Ele se vestiu estrategicamente. Ele tomou sobre si os nossos pecados todos. Ele se deixou ser engolido pelos nossos pecados. Porque só assim ele pôde morrer, engolido pelos nossos pecados, de tal maneira que o Pai disse que não aguentou ver. O pecado o abraçou. E quando o pecado abraçou, a morte, então, teve direito, tocou. Mas não tinha direito sobre quem estava lá dentro. Lá no fundo, lá no interior. Não, esse é justo e santo. Esse jamais poderia morrer. E aí, quando quebrou a mesa lá de Nárnia, o leão, né? O cara não conhecia bem lá a lei profunda, lá, como é o mistério profundo. Lá. O diabo não entendia bem como é que funcionava esse mistério profundo. Mas ao quebrar, aí ao ser morto, quebrou a mesa, quebrou a lei. Porque a alma que pecar, essa morrerá, essa alma nunca pecou. E o Pai, tão soberanamente, o retirou da morte. O exaltou sobremaneira. Exaltou Jesus, porque ele não podia ficar na sepultura. Essa é espetacular. Esse é o Evangelho, né? A boa notícia é essa. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou dos mortos. O maior inimigo do homem é a morte ainda. Mas Jesus venceu a morte. Amém ou não? Venceu a morte. Venceu a morte, o diabo. Aí bota uma coleção de coisas que ele venceu. Aí bota a tropa toda aí, os demônios todos. Aí vai cantando. Mas ele, depois dessa vitória, ele ressuscitou e foi recebido em glória. Recebeu um nome que está sobre todo nome. Amém? Todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. E ele vai voltar um dia. Porque ele foi julgado aqui nessa terra. Mas não volta para ser julgado, ele volta para julgar. Quase que ninguém fala sobre isso. É bom você entender esse mistério também. O Evangelho compreende a volta de Jesus. Ele vai voltar. Existe um juízo inevitável. Por isso que a gente prega. Por isso que a gente quer ver as pessoas salvas. Porque há um juízo inevitável. Jesus vem. E, inclusive, ele vem e julgará vivos e mortos. Ele é o Senhor. Amém? Ele veio para julgar. E quem somos nós? Nós somos testemunhas de Jesus. Eu até acho que as primeiras testemunhas de Jesus, eu escrevi isso numa ocasião, porque testemunha ali é mártires. Já viu que é mártir? A palavra testemunha, sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires. Vocês vão se martirizar para levar essa verdade. Mas eu acho que os primeiros mártires de verdade foram aquelas crianças que foram mortas quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar. Eu falei com vocês ontem, Herodes matou a mãe, matou a esposa, matou 3 filhos. Era um doente mental, aquele cara. Tudo que ameaçava o trono dele, ele se achava o rei dos judeus lá, edomita ele, se não me engano, e ele se achava o rei dos judeus por um direito que ele nem tinha, estava reinando, mas ele ouviu da boca dos magos do Oriente: onde vai nascer o rei dos judeus? Acabou. Foi suficiente para ele cometer aquela atrocidade toda, que está registrado na história também, aquela atrocidade, tá? Para que vocês saibam.